Olá! Bem-vindos a mais um vídeo do ICP Responde, um vídeo feito para você. Mas antes da pergunta de hoje, já vou pedindo para você dar um toque no sininho, deixar o seu joinha e seguir o nosso canal. Assim você vai receber todas as notificações quando os nossos vídeos forem postados. Ah, e não se esqueça, se você quiser participar, é só enviar a sua pergunta para teologia@icp.com.br. Agora chega de moleza! Quem enviou a pergunta de hoje foi Raquel Alves Pereira, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Ela pergunta: a Igreja Tabernáculo da Fé é uma seita? Então, professor? Raquel, muito obrigado pela sua pergunta. Sim, o movimento denominado Tabernáculo da Fé é uma seita. E um dos motivos, Raquel, é porque o grupo nega uma doutrina fundamental da fé cristã, a doutrina da Santíssima Trindade. Para facilitar a minha resposta, Raquel, eu vou apresentar alguns slides, sendo dois deles documentos oficiais da denominação Tabernáculo da Fé. Vamos lá. Sempre embaixo, Raquel, eu coloco a fonte, tá? Depois eu vou deixar esse material disponibilizado no nosso site. Então diz assim: Deus precisa de homens que queiram sofrer pelo seu nome, não pelo nome Trindade. O que tem Roma de Deus? E, no entanto, os protestantes estão unidos com ela através da doutrina da Trindade. Então veja, Raquel, primeira acusação que o grupo faz contra o cristianismo histórico ortodoxo é a crença na doutrina da Trindade. O grupo chega a ensinar, por meio da sua liderança, documentos, que crer na doutrina da Trindade é ter a marca da besta. Veja que situação. Então isso nos dá o direito de responder, lógico, de maneira educada, mas sempre com provas documentais e com as escrituras. Primeira coisa importante, Raquel, a palavra Trindade não tem na Bíblia, não consta na Bíblia esta palavra. Ela foi desenvolvida por volta do ano 160 a 220 depois de Cristo por Tertuliano. E qual é a definição dessa palavra? É a crença em um único Deus, e encontramos neste Deus, nesta divindade, três pessoas distintas. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que significa a palavra Trindade. E um argumento interessante, que também é usado pelas testemunhas de Jeová, que elas não acreditam na Trindade e o Tabernáculo da Fé da mesma forma, porque a palavra não tem na Bíblia. Agora veja que interessante, a palavra onisciente também não se encontra na Bíblia. Não tem essa palavra na Bíblia. Agora, o fato desse termo onisciente não se encontrar na Bíblia, significa que Deus não é onisciente? Claro que não. Lógico que Deus é onisciente, lógico que Deus é o único ser que conhece os nossos pensamentos. Então, o fato de não ter um termo na Bíblia, uma palavra técnica, não significa que a doutrina não exista na Bíblia. Então, agora vamos para o segundo slide. Mas dirá você, em São João 14, versículo 23, está escrito: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e o meu Pai o amará, e viveremos e faremos nele morada. Não pense em três pessoas, mas em três ofícios. Então veja, o grupo denominado Tabernáculo da Fé é unicista. Não crê na doutrina da Santíssima Trindade. Então, o que é ser unicista? Esta heresia surgiu logo nos primeiros séculos da fé cristã. Uma doutrina herética que ensina que na divindade só existe uma pessoa.
Veja que interessante. Então, unicismo, só uma pessoa. E que esta pessoa, que é Deus, ora se manifesta como Pai, ora como Filho ou como Espírito Santo, mas é só uma pessoa. Veja que interessante. Esta é uma heresia. Antes, Raquel, vamos entender o que é uma pessoa. Nós já aprendemos, eu já ensinei, as 3 faculdades da personalidade da pessoa: intelecto, emoção e vontade. Então, todo ser que tem estas 3 faculdades é um ser pessoal. Daí, os animais não serem seres pessoais, porque não têm estas 3 faculdades. Quer ver? Por exemplo, Satanás é um ser pessoal. Ele tem intelecto, ele tem emoção e tem vontade, mas ele é um ser espiritual. Ele não tem um corpo físico como o nosso. Então, o que nós já aprendemos? Que para ser uma pessoa, não necessariamente precisa ter corpo físico. Por exemplo, Deus é um ser espiritual, mas é um ser pessoal. Então, a questão aí é a seguinte: o unicismo ensina que só existe uma pessoa na divindade. Nós ensinamos que existem 3 pessoas na divindade: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Quem nega essa doutrina, nós classificamos como herege e o grupo como seita. Então vamos para a palavra de Deus agora. Mateus 3:17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, Raquel, alguém estava falando. O texto diz isto: Jesus recebe esta voz e Mateus registrou. Será que ali era uma farsa? Não, tem mais textos. Olha que interessante. Mateus 17, verso 5. E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Independente, Raquel, de estudar teologia, qualquer pessoa, quando lê esse texto, vê que tem alguém falando com alguém. Ou seja, nós vemos aí, no contexto, 2 pessoas distintas: a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. O texto é claro, mas vamos ver mais alguns textos. João, capítulo 17, versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Ora, Jesus está falando com o Pai. Ele não pode estar falando com ele mesmo. Não pode, o texto é claro. Essa é uma questão até gramatical, elementar da língua. Independente de ter formação teológica, Jesus está falando com alguém. Vamos em frente? Lucas 23, versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Só até aí é o suficiente. Então Jesus está na cruz e está pedindo para que o Pai perdoasse aquelas pessoas. Ora, Jesus estaria então falando com ele mesmo? Se for aceitar o que ensina o unicismo, uma única pessoa na divindade, fica sem sentido o texto. Mas vamos em frente. Lucas 23, verso 46. E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou. Tá vendo, Raquel? 2 pessoas nós já localizamos: a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Estas 2 pessoas têm as faculdades da personalidade. O Pai tem intelecto, claro, super inteligente, não existe inteligência igual. Tem emoção, fica irado, nós encontramos na Bíblia falando da ira de Deus.
e tem vontade. Jesus diz em João 5,17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Tá vendo? E Jesus também tem estas 3 faculdades da personalidade: intelecto, emoção e vontade. Então você viu que são 2 pessoas distintas, a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Mas vamos em frente. Atos 13:2. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Ora, o texto está falando que foi o Espírito Santo que disse. Portanto, o Espírito Santo também é um ser pessoal. Tem as 3 faculdades da personalidade: intelecto, emoção e vontade. Eu vou deixar aí na descrição a aula que eu trato só da personalidade do Espírito Santo. Tá bom, Raquel? Eu vou deixar aí, qualquer dúvida depois você dá uma olhadinha. Agora nós vamos ver as 3 pessoas. Olha que interessante esse texto. Lucas 1:35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Tá vendo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas distintas. Senão não teria sentido esse texto. Tá vendo? Por que que o unicismo é uma heresia? Existem outras heresias, mas eu só quero trabalhar com essa hoje, na minha resposta, que é o suficiente para provar que Tabernáculo da Fé, o grupo denominado Tabernáculo da Fé, é seita. Tá certo? Vamos em frente. Mateus capítulo 13, versículos 16 e 17. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Tá vendo, Raquel, as 3 pessoas da Santíssima Trindade neste único texto? Seria isso um teatro armado por Jesus, uma farsa? Não, qualquer pessoa, como eu disse, Raquel, independente de estudar teologia, quando lê esse texto, vê 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá bom? Mas vamos em frente. Este texto ele é importante, é o texto áureo do povo judeu, Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então veja, só existe um Deus, certo? Um único Deus. Nisso não se discute. Então nós somos monoteístas porque nós cremos em um único Deus. E o grupo Tabernáculo da Fé também é monoteísta, porque crê num único Deus. Até aí tudo bem. Mais um texto provando isso. Isaías 43:10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Portanto, nós também cremos que existe um único Deus. Aliás, esse versículo também combate a heresia das testemunhas de Jeová, que classificam Deus com letra maiúscula, Jeová, e o Filho com Deus com letra minúscula. Só existe um Deus verdadeiro, não tem Deus. Nenhum se formou antes dele, e nenhum depois haverá. Então só tem um Deus. Então nós cremos que só existe um Deus também. Porém, olha o detalhe, nós encontramos na divindade em Deus 3 pessoas distintas. Olha que interessante. Gênesis 1, versículo 26. E disse Deus, olha, tá vendo, Raquel? Está no singular, ó. E disse Deus, só tem um Deus. Agora aqui é plural, olha. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa
semelhança. Ora, por que façamos? Se só tem um Deus, farei, seria, não é isso? Farei o homem à minha imagem e semelhança. Não, façamos o homem a... Então, exige mais de uma pessoa. Mas não está de forma explícita, clara. Está implícita, mas tem mais de uma pessoa. Eu não sei se são duas, se são três, se são 10. Mais de uma pessoa eu sei que tem. Agora veja como a Bíblia é maravilhosa, Raquel. Vamos agora para o Novo Testamento. Olha que interessante e que importante. Filipenses capítulo 2, versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pronto. Então Deus é Pai, uma pessoa, Pai. Então nós cremos em um único Deus e Ele é Pai. Concorda? Agora veja que importante este outro texto. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ora, Raquel, Filipenses 2:11 diz que o Pai é Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20, diz que o Filho é Deus. Já são duas pessoas. Tá vendo? Façamos lá de Gênesis. Então já achamos duas pessoas. Agora veja esse texto que é importante. Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade? Guardando-a não ficaria para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ora, Raquel, Pedro fala que ele mentiu para o Espírito Santo. Depois fala no verso 4 que ele mentiu a Deus. Logo, o Espírito Santo é Deus. Tá vendo? Então, definição de trindade, palavra técnica. Nós cremos em um único Deus, mas encontramos três pessoas na Santíssima Trindade. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que a Bíblia ensina. E muitos outros textos que eu poderia apresentar. Entendeu, Raquel? Por que o movimento denominado Tabernáculo da Fé é uma seita? Porque ensina que só existe uma pessoa na divindade. Eu acabei de mostrar para você, biblicamente, três pessoas na divindade. Portanto, nós cremos em um único Deus. O grupo Tabernáculo da Fé também crê em um único Deus. Porém, nós encontramos na divindade três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já o grupo Tabernáculo da Fé ensina que não são três pessoas, mas uma única pessoa. Mas não pode, porque eu mostrei para você que são três pessoas na divindade. Então veja que não precisamos nem estudar mais o grupo, porque já está na galeria das seitas, porque nega uma doutrina vital, fundamental do cristianismo histórico ortodoxo, a doutrina da Santíssima Trindade. Tá bom, Raquel? É com você, Janaína. Muito obrigada, professor! Agora você já sabe. Se você está gostando dos nossos vídeos, deixa seu comentário aqui embaixo. Até a próxima!